Olá, como vai? Tudo bem? Ano de 2022, ano eleitoral no Brasil. Um tipo bem perigoso de criatura sai das florestas, sai dos poços, sai dos esgotos eleitorais para tentar devorar nossa mente e o nosso coração. Eles querem o nosso voto. Eles são bons nisso, fazem isso há anos. E enquanto o povo fica com a mente cheia de entretenimento, musiquinha fácil, sem ler, sem saber conjuntura política, preocupado com o videozinho do TikTok, ou o brasileiro correndo o dia inteiro vendendo almoço para pagar a janta, sufocado por conta, esse povo vai engolindo a República. Neste vídeo eu quero comentar com você um trecho da Live do Cirão. Esse é o nome, Live do Cirão. Você vai ver o que é a Live do Cirão na verdade. E ele está entrevistando também um filósofo de esquerda que também foi ministro do governo Lula. O que eles estão falando de absurdo, de coisas absurdas de propostas, porque o Ciro Gomes é candidato declarado à presidência da República, né? Inclusive apoiado pelo Cabo Daciolo. Não dá para acreditar, não dá para acreditar, tá? Tem os vídeos aí na internet se você está duvidando. E as propostas do Ciro Gomes são cheios de retórica, são cheios de convencimento, e a pessoa que está desavisada ou não tem muito interesse em política ou não sabe muita coisa é seduzida na hora. Eu vou comentar com você para você ver o nível de perigo de Ciro Gomes, dos políticos em geral. E olha, se depender de mim, quem acompanha meu trabalho e meu canal não vai ser enganado fácil, não. É por isso, esse é o objetivo deste vídeo. A gente discutir um pouco dessas estratégias, do que na verdade, por uma roupagem bonita os políticos falam, mas que na verdade traz miséria, traz desgraça para a nação, isso já comprovado historicamente com outras nações. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, valoriza o trabalho, curte, se inscreve e toca no sininho para receber as notificações. Olha, políticos são perigosos. Eles são atores. Eles são especialistas em esconder aquilo que realmente eles pensam e trazer para o público aquilo que o público quer. Eles são especialistas na arte de disfarçar, na arte de dar uma embalagem bonita para um fim terrível dentro. Eles são especialistas na arte da sedução, da enganação, da destruição da coletividade de raciocínio de um povo. Eu não estou exagerando nisso. Eu já, por anos, acompanhei pessoalmente, eu ia muito trabalhar na Venezuela. Eu sei do que eu estou falando da Venezuela logo no comecinho do governo Chávez. A destruição, não é que me falaram, que eu vi vídeo na internet. Eu estava lá, eu estava. E uma característica comum do Hugo Chávez com esses nossos políticos é que o Hugo Chávez era bom pra caramba na televisão. Como ele falava bem, como ele era charmoso, como ele desenvolvia bem, como ele falava o que o povo queria ouvir. Político sempre vai falar o que as massas querem ouvir. Mas a gente precisa acordar, porque o discurso é um, a prática é outra. Nós já vimos isso. Nós já vimos isso que no final eles querem meter a mão, eles querem construir um projeto de poder, eles querem domínio. Eles falam pra gente coisas interessantes, coisas que nós procuramos e coisas que nós buscamos dos nossos políticos. Mas não é isso que eles fazem, não é isso que está no coração deles. Olha só, Ciro Gomes. Como Ciro Gomes é perigoso. Ele é um dos mais perigosos, sabe por quê? Porque ele domina a arte da retórica, ele é bom pra caramba na persuasão. Veja alguns vídeos dele. Veja alguns debates dele. Ele fala o maior absurdo do mundo, ele fala a maior mentira do mundo, com ar de autoridade, com leveza,
com impostação que você fala, caramba, o Ciro Gomes entende mesmo, ele tem a solução. É mentiroso. A família dele ele é uma raposa velha, ele é um coronel do Ceará que domina tudo e todos. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ele viu que a internet estava prejudicando a imagem dele como? Mostrando quem ele é. Aí sabe o que o partido dele fez? Contratou um marqueteiro especializado na seara de enganação eleitoral. Um marqueteiro esse que foi condenado como criminoso no escândalo do PT. Isso. Aí o Ciro Gomes e o partido dele contratam ele agora para tentar mais uma vez colocar uma roupagem diferente, colocar uma roupagem moderna em volta de uma raposa velha política. É por isso que se você vê o canal do Ciro Gomes, você vai ver uma roupagem jovial. Live do Cirão. Olha, ó, parece desenho animado, anime. Live do Cirão. O Ciro Gomes gosta de videogame, o Ciro Gomes gosta de games, o Ciro Gomes é gamer? Não. Ele é uma raposa velha que domina a política cearense há anos, foi ministro da Fazenda do governo Lula, todo ano eleitoral se candidata à presidência da República, tem ideias de desconstruir a moralidade católico-romana, como ele já declarou isso, mas o marqueteiro, que quem vai pagar somos nós, marqueteiro contratado por milhões com fundo partidário, dá uma nova roupagem em raposa velha. Então para de ser enganado, para de ser confundido. Político, novinho ou velho, eles vão falar sempre o que o público quer ouvir. A juventude precisa ser captada. Vira live, Cirão, live do Cirão. Olha lá, o Ciro Gamer. Ciro Games. Não tem lógica nisso. Não tem lógica nisso a não ser a perversidade de enganar. A utilização do marketing como massa de manobra. Tá? Mas olha só. Quem que ele está entrevistando? Um filósofo que está nos Estados Unidos metendo pau no sistema americano. Aliás, sempre é assim. Sempre é assim, né? São os socialistas de iPhone. Se você vê ali, ó, Ciro Gomes está com um tablet apoiado ali. E você vai ver o que ele fala desse sistema americano e da própria Apple, tá? Então eu vou soltando aqui o vídeo e vou comentando com você para você ver que absurdo que esse povo fala com um ar de modernidade, com embalagem que custa milhões, que nós estamos pagando esse sistema para enganar. Então vamos lá, vamos ver o que esse povo fala. Temos que construir um novo direito de trabalho. Peraí, deixa eu voltar aqui. Temos que construir um novo direito de trabalho. O direito de trabalho não pode ser apenas no interesse da minoria organizada. Precisa também ser no interesse da maioria desorganizada. Aquela maioria precarizada, informalizada e endividada do povo brasileiro. Então veja só. O Roberto Mangabeira Uber já foi ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula. Mas ele não coloca isso no currículo dele, tá? Você não vai ver isso fácil no YouTube, não. Tanto é que ele não se apresenta assim. Ele se apresenta como filósofo, professor de Harvard. Então, Roberto Mangabeira Uber, filósofo, professor de Harvard, pô, o cara é uma sumidade, fantástico. É assim que ele se apresenta. Mas qual que é a natureza do pensamento dele? É de ultra-esquerda, petista, foi ministro de Lula durante muitos anos. Pronto, acabou. E o que ele fala? Temos que fazer um novo direito do trabalho. Baseado na liberdade econômica, liberdade das amarras da burocracia? Não. Aquela velha história de privilegiar os trabalhadores endividados, privilegiar a base da massa. Pô, mas ninguém quer detonar a massa. Só que tem um detalhezinho. Quando a gente fala em direito do trabalho para os devedores, o que isso quer dizer na prática?
Quer dizer, eu tirar dinheiro de um e passar para o outro, isso não é direito. Mas o que se faz na Justiça do Trabalho? Programa Social de Transferência de Renda. Quem já tomou uma ação trabalhista sabe do que eu estou falando. Ah, Fernando, pô, mas você é a favor dos empregadores? Não, tem empregador safado. Tem gente que rouba o empregado, sim. Tem. Mas para pensar, você já ouviu falar que gente já ficou rico com a ação trabalhista? Eu conheço vários que ficaram ricos com a ação trabalhista. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Quando você destrói um lado para beneficiar outro, isso não é justiça, isso é política. E é isso que um socialista, professor de Harvard, falando dos Estados Unidos, está falando com a roupagem da live do Cirão, do Ciro Gamers. Eu vou repetir aqui, ó. Vamos lá, olha só. Temos que construir um novo direito de trabalho. Nós temos que construir um novo direito do trabalho. O direito de trabalho não pode ser apenas no interesse da minoria organizada. O que isso quer dizer? Socialismo é aquele velho papo furado, aquela minoria organizada, os burgueses, os donos das empresas. Esse discurso foi feito lá em 1870 e continuou mesmo com a roupagem da live do Cirão. Você está entendendo? Precisa também ser no interesse da maioria desorganizada. Aquela maioria precarizada, informalizada e endividada do povo brasileiro. Então você veja que ele fala muito sobre informalizado. O que isso quer na prática? Eles querem na prática aquela velha burocracia sindical. Para você contratar, tem que passar no médico, no laudo, tem que ter o carimbo A, B, C, D, E, F. Mês a mês, o Estado te exige várias burocracias. É a chamada formalidade. Só que a mentira e a má-fé desse povo é tão gigante que quem não percebe que para onde vai o dinheiro da formalização? Para onde? Vai para o bolso do trabalhador, vai para burocratas como eles. É para isso que vai, para fiscalização, para fundo de não sei o quê, para laudo de não sei o quê. Para onde vai o dinheiro da burocracia, da formalização? Cai no bolso do trabalhador? Não cai. Ele alimenta uma estrutura de aparelhamento estatal. Então acorda. Quando eles estão falando de não, precisamos beneficiar a grande massa que está informalizada, sabe o que eles querem? Eles querem formalizar para alimentar um sistema que não vai beneficiar o empregado. Não vai. Pergunta para eles, ô fulano, vamos fazer o seguinte, elimina toda a burocracia e exige que todas essas taxas de burocracia vai ser pago diretamente ao empregado. Não, veja bem, mas o Estado precisa fiscalizar porque não sei o que, blá, blá, blá. Então não caia nessa história. Entrou nessa questão minoria organizada, maioria informalizada, eles não querem beneficiar trabalhadores. Eles querem aparelhar cada vez mais uma burocracia que não vai fazer aumentar a grana no bolso do trabalhador. E aí eu te pergunto uma coisa. Contratar o João custa 1.500, que é pago ao João, mais 1.300 de burocracia. Ou seja, para contratar João formalmente, custa mais de R$2.000. Pergunta. Eu vou pensar ou não vou pensar 200 vezes antes de contratar outra pessoa? Quem que é prejudicado com a burocratização das relações trabalhistas? Ah, Fernando, mas os direitos previdenciários. Acorda, gente. Numa canetada do Congresso, a reforma da Previdência foi aprovada pelos políticos e destruiu a Previdência do povo que recolhia religiosamente os carnês. Para com isso. Eles não estão preocupados com vocês, não. Eles estão preocupados com a máquina estatal. Agora vamos em frente para não ficar tão grande o vídeo. Economia do conhecimento para poucos. Economia do conhecimento para
poucos. A economia do conhecimento tem que ser dinamizada para todos. Há um componente utópico nisso, mas me parece que esse talvez seja o papel estratégico de uma esquerda moderna no mundo e especialmente no Brasil hoje. Vou lhe provocar com essa reflexão aqui que temos feito conversando em muitas oportunidades. Veja, saiu outro dia um dado da contabilidade da Apple. A Apple vale hoje, a Apple que produz esse tablet que está aqui, sim, a Apple vale hoje 2 vezes o PIB brasileiro. E é propriedade de uma pessoa. Gente, é brincadeira. Não tem condições. Mas vamos lá, em primeiro lugar, você viu o que ele fala. Quem produziu esse tablet aqui? É o que todo socialista de iPhone fala. Ele usa, ele quer os luxos, ele quer os benefícios, ele não abre mão do melhor que o capitalismo pode dar, ele não abre mão. Mas para os outros, ele quer a massificação. Para os outros, a massificação, a generalização, a entrega de produtos básicos. Agora, para eles exigem nada mais, nada menos o máximo daquilo que o capitalismo pode fornecer. É isso que socialista de iPhone prega. Então, olha só, Ciro Gomes, live do Cirão, cheio de equipamento, com iPad aqui, falando mal do produto que ele consome e ele não abre mão de consumir. Então você fica esperto, que esse povo fala de disponibilizar bens de consumo mais baratos, massificar os produtos de consumo a preços baixos para a população. Ele não está falando de todo mundo ter direito a iPhone, não, a iPad, não. Ele está falando para a grande massa, coisas mais baratinhas. Agora, para mim, que sou importante, que sou fantástico, que sou o detentor da solução do Brasil, eu quero o máximo que o capitalismo que eu critico pode dar. Então vamos lá, o que já começou por aí, com esse papo furado, tá? Da contabilidade da Apple. A Apple vale hoje, a Apple que produz esse tablet que está aqui, sim, a Apple vale hoje 2 vezes o PIB brasileiro. E é propriedade de uma pessoa. Depois você tem mais um... Desculpa, não tem condições. Não tem condições de continuar. Não tem condições. Ciro Gomes, raposa política velha, domina o estado do Ceará há décadas, já foi ministro da Fazenda do governo Lula, ele sabe do que ele está falando. Ele fala que a Apple pertence a uma pessoa só. Isso é mentira. Isso é engano. Isso é papo furado. Isso é fake news. Isso é deslavada uma má-fé para tentar colocar no coração dos jovens que a Apple é mauzona e um só é dono. A Apple é listada em bolsa, tem milhares de investidores ganhando dinheiro com a valorização do papel. O controle da produção, da gestão da Apple pertence ao Tim Cook. Ele é o CEO, mas a Apple não é de uma pessoa só. A Apple é uma empresa que já está batendo na valorização de trilhão, mas que tem feito milhões de investidores ricos. Milhões de investidores ricos. Então não seja enganado. Para com esse papo furado de ouvir político raposa velha que sabe que está te enganando. Isso é mentira. Isso é para confundir os jovens, que fica a geração TikTok, que fica o dia inteiro vendo dancinha, vendo sensualização, que querem saber quem traiu quem, qual sertanejo encheu a cara na live. É essa geração que é enganada por esse tipo de mentira. Mas nós aqui não seremos enganados. Não se esqueça de valorizar o nosso canal. Compartilhe esse conteúdo, aprenda esse conteúdo, debata esse conteúdo, espalhe esse conhecimento, não deixe seus parentes serem enganados.
Eu não estou falando aqui para quem você votar ou não votar. Agora, não seja enganado. Se você votar no Ciro Gomes, vote com a consciência de que ele é enganador, assim como muitos. Vote na consciência de que ele mentiu, como ele mente para muitos, como outros mentem para muitos. Agora, não seja enganado, porque a gente vai ser afetado de uma forma ou de outra. Você pode estar vendo esse vídeo aqui desinteressado. Você pode falar, não me meto em política. Mas não se esqueça, você pode até não se meter em política. Mas a política, querendo ou não, vai se meter na sua vida. O que você acha? Coloca aqui os comentários. Vamos fazer um debate sadio e respeitoso. A você um grande abraço, fica com Deus. Não seja enganado e até o próximo vídeo. Tchau.